começar, eu acho que você podia falar primeiro do seu último trabalho, que a gente assistiu e queria fazer alguns comentários. E aí, no decorrer, a gente vai falando um pouco mais também da sua carreira aí, que a gente também acompanhou algumas coisas e queria conversar com você. Massa demais. Bom, então, meu último trabalho concluído, né? Pelo menos meu último curta-metragem autoral concluído é um filme chamado Noroeste, um filme que eu rodei e finalizei em 2016. É um documentário de curta-metragem, que também serviu como meu trabalho de conclusão de curso, né, na Universidade de Brasília. Foi um filme que surgiu aí tanto da necessidade, né, de ter um trabalho para apresentar no final da minha formação, mas também muito da vontade de consolidar diversos pensamentos e reflexões a respeito de cinema que eu tive ao longo da minha formação, e também de tentar construir uma obra que falasse sobre uma questão candente, urgente daquele momento aqui na cidade, né, aqui em Brasília. Então, curta que trata, enfim, é um curta sobre um setor habitacional aqui de Brasília, chamado Setor Noroeste. É um setor habitacional que começou a ser construído em 2011, segue em processo de construção, né, ele não está concluído ainda, um setor habitacional de habitações relativamente caras, assim, voltado à classe média, uma camada média mais alta, né? Muitos moradores lá são pessoas do alto funcionalismo público aqui de Brasília e tal, mas a grande questão, né, quanto a esse setor habitacional foi que a época que ele começou a ser construído, né, ali no terreno, né, onde o bairro estava sendo construído, existiam há algumas décadas já diversas famílias indígenas, né, de algumas, enfim, diversas etnias diferentes e tal, que moravam naquela região, né, um setor ali, uma região que passou a ser conhecida como Santuário dos Pajés, né, era o nome que a galera dava, e aí começou justamente a rolar toda uma questão de conflito de território aí, né, esse avanço, né, do capital das grandes empreiteiras aqui do DF, o avanço da especulação imobiliária para cima dessas populações. Então, por volta de 2011, quando o setor noroeste começa a ser construído, rolam diversos conflitos e enfrentamentos entre polícia, representantes dessas empreiteiras e comunidades indígenas e ativistas de movimentos sociais, né? Apesar desse conflito, enfim, esses conflitos não impediram, né, a construção do bairro. E em 2016, quando eu estava me formando no UNB, boa parte dos prédios já estavam prontos, mas os indígenas continuavam morando lá, né, continuavam morando na mesma região, assim, que gerava essa imagem muito, muito louca e que eu achava muito significativa daquele momento que a gente estava passando no país, né? Que é você ter essas populações indígenas morando em barracos, né? Mais ou menos mal assentadas ali, em meio a prédios de luxo, né? Enfim, apartamentos ali que durante um determinado período foram o metro quadrado mais caro do país, né? Então essa imagem ali me pareceu muito rica para partir dela explorar, né, um trabalho audiovisual e tal. Ao mesmo tempo existia toda uma questão em 2016, né, quando eu comecei a rodar o filme, a questão indígena ali já tinha sido mais ou menos invisibilizada, né, em 2011, quando rolaram esses primeiros conflitos no início das obras do bairro, rolou uma certa cobertura da mídia, alguns filmes foram feitos a respeito disso, mas em 2016, com os prédios já quase prontos, e os indígenas ainda lá, as pessoas tinham mais ou menos esquecido, né, essa história, não se falava mais tanto sobre isso, muita gente que morava no próprio bairro nem sabia, né, que tinha esse pessoal morando lá, então tudo isso ali me pareceu um terreno muito fértil para trabalhar nesse filme, nesse curta-metragem. Lucas, essa questão que você fala, né, do filme, da questão
digamos, da expansão urbana, o avanço, né, da especulação imobiliária, em contradição com a contradição que existe entre o rural e o urbano, fica muito nítida no seu trabalho, no seu produto, né, no seu filme. Uhum. Na primeira cena, eu acredito que tem um elemento ali bastante impactante, né, que faz essa transição de um lugar que parece ser extremamente rural e a pessoa se depara com a cidade, os arranha-céus e coisa e tal. E ali, esse espaço entre o campo e a cidade, ele é dividido por um campo de futebol, né? Uhum. E a gente percebe que esse processo, né, o que o Lefebvre e o Harvey trabalharam como, né, o direito à cidade, como se dão as contradições, a dinâmica da expansão do espaço urbano e coisa e tal, uma das coisas que a gente percebe é que esses espaços de entretenimento, né, digamos assim, mais populares, com o espaço de expansão, ele também vai sendo expurgado, né, os trabalhadores, as populações, no caso ali, os povos indígenas, eles são cada vez mais expropriados e jogados mais para a periferia. E queria que você falasse um pouco sobre essa questão, assim, a sua percepção como diretor de abordar dentro desses aspectos que, para mim, me pareceu muito chocante, essas contradições que aparecem no filme. Legal. Tá. Então, assim, primeiro que esse campo de futebol, né, que você citou, ele foi o ponto de partida um pouco do filme, né? Porque um colega meu, Vinícius Januzzi, antropólogo aqui de Brasília, ele estava fazendo a dissertação de mestrado dele na época com os moradores do setor noroeste, né? Tava com os primeiros moradores do bairro e tal, um trabalho bem interessante. E aí, nessas saídas de campo dele lá para o bairro, ele me falou, cara, tem ali na frente do território dos indígenas e tal, tem um campo de futebol, e a galera joga futebol lá toda sexta-feira e tal, vamos chegar lá, porque ele estava querendo na época fazer um ensaio fotográfico que ia compor a dissertação de mestrado dele, então fui lá com ele fazer essas fotos, e acabou sendo essa a semente, né, a semente que acabou gerando o meu próprio trabalho, né, que acabou gerando o meu próprio filme. Então, esse campo de futebol que está ali servindo como separação, né, entre esse espaço mais rural, onde os indígenas estão habitando ali, né, parece, eles chamam de chácara mesmo, né, acho que no começo do filme tem uma placa escrito chácara indígena Tuxá, né, então mesmo estando cravado no meio da cidade, plano piloto ali, eles chamam aquele território de chácara e tal, e o campo de futebol você vê justamente como essa divisão, né, entre esse bairro hiper gentrificado e tal, e nessa área mais rural. Então, me pareceu muito, muito rico explorar, tanto é que as primeiras imagens do filme que eu fiz, ainda a título de pesquisa, foram filmando, né, o pessoal jogando futebol lá, e essas imagens que a princípio era só título de pesquisa, acabaram integrando o filme no final das contas, né, elas são o final, são o desfecho, né, do filme, são imagens desse jogo de futebol. Tem muito a ver com também meu próprio apreço pelo futebol como uma manifestação popular, assim, né? Eu sou bastante fã de tem uma série de filmes brasileiros da década de 60 girando em torno do futebol que me agradam muito, assim, né? Tem uns filmes do diretores como Thomas Farkas, Maurício Capovilla ou Joaquim Pedro de Andrade, são todos cineastas envolvidos ali com o projeto do cinema novo, né, ou com esses projetos de tentar documentar o Brasil, documentar pela primeira vez no cinema brasileiro a cultura popular brasileira. Fizeram alguns grandes filmes sobre futebol nessa época, então foi um outro elemento assim que me interessou, né, para poder filmar esse jogo de futebol. E aí sobre, né, como você falou, Zé, justamente essa questão dessa divisão entre o urbano e o rural, e esse espaço urbano, né, que vai avançando para cima dessas populações marginalizadas, né? Você citou o trabalho do Harvey, o trabalho do Lefebvre, foram dois pensadores que eu, enfim, tive contato e que eu li bastante, né, a época de pesquisa para o filme e tal, então, né, claro que a gente não pega
a teoria e filma ela, né? Mas ela tá ali na nossa elaboração, né? Quando a gente está pensando nas imagens do filme e tal. E sobre essa primeira cena especificamente que você colocou, foi um truque bem deliberado, assim, né? De querer entregar uma certa peça, assim, no espectador logo no começo do filme, né? Jogar um pouco esse contraste, que o filme começa, né? Mostrando essa família indígena nesse espaço rural, né? Então a ideia a princípio se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que a princípio você tem esse espaço rural que você não tem nenhum prédio, você não tem nenhum indício, né, de rua ou de espaço urbano, e o desenho de som do filme também, ele sugere que você está numa área rural, né? Então é som de galinha, som de pássaros e tal, e aí tem um personagem que justamente está saindo de casa para ir trabalhar, e aí ele vai andando ali, né, em direção ao bairro, e aí nesse trajeto dele começam a entrar os sons da rua, né, os sons do movimento da cidade mesmo, e aí a câmera revela para o espectador que, na verdade, aquele espaço que parecia um espaço rural, afastado, está incrustado no meio da cidade, né. Então, esse movimento, assim, né, de revelar isso para o espectador, era uma coisa que eu estava querendo brincar um pouco no começo do filme, e para mim era um pouco a chave, né? Era a chave do filme todo, estava ali, né? Eu gosto muito dessa ideia, realmente, você tentar, de alguma maneira, colocar o tema central, né, que você vai querer abordar no filme logo no começo, né? Principalmente eu acho que no curta-metragem isso sempre é uma ferramenta narrativa rica, né? Um cartão de visitas, né? A gente está explorando isso que a gente vai explorar ao longo desse filme, né? E aí eu falava pro pessoal no dia de filmar, né? Esse plano que você tem esse movimento que desvela, sai do espaço rural né, e mostra que aquele espaço rural está no meio da cidade. No dia de filmar esse plano, eu falava pro pessoal, para mim, se esse plano não funcionar, o filme não funciona, sabe? Esse é o plano mais importante do filme para mim, então a gente tem que ter especial cuidado nele, né, para garantir que o impacto seja o máximo, né, seja o melhor possível e tal.